desafiados a estar na frente da batalha. Abra sua Bíblia em Êxodo. Eu quero caminhar nesse texto esta noite, porque Deus nos chamou. Não existe, quando alguém fala assim para você, rapaz, Deus tem um propósito, um chamado. Pode ficar tranquilo que tem mesmo. Não está falando mentira não. Às vezes é só para lembrar, né? Eu creio que Deus usa alguns irmãos para lembrar a gente. Rapaz, Deus tem um chamado para tu, rapaz. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão. Pode ficar tranquilo que tem. Viu? É só para te lembrar que você tem um chamado. Mas vamos lá, capítulo 14 de Êxodo. A minha versão é a terceira revista atualizada, né? Uma terceira revisão aí, mais contemporânea, a NAA. Então diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar. Vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Gente, deserto é um lugar que não tem asfalto, não tem marcação. E um colega meu uma vez se aventurou lá no deserto do Chile, pegou a noiva, né? Não sei nem se ele está me assistindo lá. Aí fez um Google Maps lá e tal. E nesse percurso, só para você ter ideia que é um deserto cheio de trilha de carro. Mas quem vai e leva lá, primeiro, quer botar marcação para poder ganhar, né? Lá o guia turístico. Então você vai com o cara, não vou alugar carro, não vou alugar o cara, não vou alugar o guia, não, eu vou mesmo com o meu GPS. Rapaz, o cara voltando o carro, cara, para onde eu vou? Deserto não tem marcação, mas tem umas referências aqui que você percebe. Naturalmente o Faraó falou assim: rapaz, estão perdidos, não acharam, não tinha mapa, não tinha marcação, e não adianta você olhar a trilha de pneu de carro, que vai trilha para tudo que é lado, você fala: para onde eu vou? Pior de tudo, o carro atolou. Foi Deus mesmo, que eu creio que ele deve ter orado na hora lá: Senhor, manda alguém. E ele só com a noiva. E o deserto é o seguinte, irmão, é muito frio à noite, muito quente de dia, e ainda tem a questão lá dos ladrões, né, que sabe que a turma vai nessa aventura e se perde por lá. Eu falei: rapaz, é muito doido. Então, quando eu pensei aqui nesse texto, pensei no colega, falei: rapaz, o Faraó falou, estão perdidos, não é? Então a gente não tem noção de deserto, porque a gente quase não tem deserto por aqui para dar uma caminhada, né? Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então Deus colocou isso no coração de Faraó, e Faraó foi atrás da turma para perseguir. Mas interessante que aquele que é inimigo, aquele que é opositor, aquele que muitas vezes você pensa: cara, esse cara está me perturbando o juízo, esse camarada aqui não deixa de me perseguir. E Deus usa esses mesmos para glorificar o seu nome, viu? Não fique preocupado com isso. Nós, quando passamos a pertencer ao reino de Deus, nós nos tornamos inimigos de Satanás, dos demônios e daqueles que querem fazer parte desse império, né? Então nós entramos numa batalha. Alguém fala assim: pastor, vou fazer batalha espiritual. Fala: não precisa fazer não, você já está nela. Se você pensar em fazer, você vai arrumar confusão, você já está nela. Encara que você já está na batalha. O que você precisa aprender é usar as armas que Deus nos dá para enfrentá-las.
Então eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, que seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo, disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. Irmãos, Satanás não vai desistir de lutar, de tentar nos tirar daquilo que Deus nos chamou para fazermos. Não vai desistir. Ele anda ao derredor, rugindo como leão, e vai nos perseguir aonde quer que nós estejamos. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não existe uma igualdade de poder entre Deus e Satanás. Então você tem que saber que você vai em nome do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Eu fui chamado para uma grande obra aqui na terra. Você foi chamado para uma grande obra. Você foi arrancado do império das trevas. Faraó, aqui ele representa ou tipifica Satanás, não é? Então, quer dizer, é um símbolo, né? É um íconezinho que você fala: rapaz, esse camarada, ele simboliza, né? Eu não sei se seria muito adequado usar o nome tipo, porque ele já existe, né? Ele não veio, já está, mas ele simboliza, né? Ele representa exatamente Satanás. E o Egito é um mundo no qual nós fomos arrancados. Então, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Só que nesse transporte eu não caí no céu, né? Caramba, já estou lá no céu, saí da terra, estou numa outra dimensão. Não, você continuou na terra, sofrendo os intempéries de que a terra vai produzir para você. O deserto não mudou a sua situação, continuou quente e continuou frio, só que havia colunas de nuvem e colunas de fogo. Deus deu suprimento, deu condições para atravessar aquele calor e aquele frio, supriu de maná que descia do céu, supriu de água que saía da rocha. Então a questão não é estar no deserto, é saber quem está te conduzindo no deserto. Muitas vezes nós nos assustamos com o deserto, porque o mundo jaz no maligno, se opõe contra nós, nada do que tem aqui é a nosso favor, é contra nós, mas nós temos um suprimento que vem da parte de Deus. Então você descansa no Senhor: tomai sobre vós o meu jugo. Não significa que a situação ou as circunstâncias vão nos impedir de andar no deserto, mas no deserto você tem direção, apesar de não estar marcado nas areias do deserto essa direção. Mesmo que marcasse, na primeira tempestade de areia, de marcar tudo, né? Aí tem que fazer igual o Chapeuzinho Vermelho, jogar pãozinho, né? Vamos jogar manazinho aí para a gente achar. Não vai, esquece o manazinho, você não vai ter manazinho guardado lá. Ih, foi por aqui, não foi. Quem te conduz é Deus. Nós somos guiados num deserto. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de tudo que tem no deserto, porque o deserto é perigoso, mas nós somos conduzidos por Deus, nós somos supridos por Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então o antítipo do maná é Jesus, né? Quando o povo sai do Egito, se alimentaram de quê? Do cordeiro assado. Foram salvos por esse cordeiro, foram arrancados de lá com mão forte. Amém? Vamos para frente que atrás vem gente. Então, continuando o texto, Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo, levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Você fala, que doideira. Não dá para entender, cara. Deus é um negócio mais difícil de entender. Tem gente que acha que entende Deus. Eu falo, Senhor, cada vez que eu leio a Bíblia, menos eu entendo o Senhor, né? Quanto mais que eu leio, eu falo, Senhor, o Senhor não tirou ele de lá com mão forte? Não levou para o deserto?
O povo pegou lá, né, utensílios que deram, rapaz, saíram com a grana na mão, né, para parar nos shopping centers do deserto, comprar comida, né, naquelas, né, nos fast food e tal, mas o Senhor vai endurece o coração de Faraó, ainda vai perseguir a turma, sem recurso nenhum de guerra. Aí a gente quer se gabar, né? Não é assim? O Senhor me libertou e tal, o Senhor é comigo. Ué, mas o Senhor mandou me perseguir. Eu falei, por quê? Ele quer glorificar o nome dEle. A gente às vezes não entende que o nosso propósito aqui, o nosso chamado aqui na terra, é glorificar o nome de Deus. Porque Deus fala isso antes. Claro que muitas vezes, com esse mundo midiático, com esse mundo do YouTube, com esse mundo da internet, com esse mundo no qual todo mundo quer seguir alguém, a gente muitas vezes quer que o nosso nome seja glorificado. A gente quer saber quantos seguidores nós vamos ter, né? Hoje eu até brinquei no almoço lá com os irmãos que vieram lá de Seropédica. Falei assim, rapaz, se Jesus fosse um youtuber, ele só teria 12 seguidores. E um ia dar, né, tem um like e tem um dislike, como é que é? Um só ia dar, pastor, o dislike, né? Judas falou, pô, vou dar uma prejudicada nesse cara. Aí a turma riu, mas é verdade. Quem hoje gostaria de ouvir uma mensagem de Jesus? Aquela turma na época meteu o pé, Jesus falou, e vocês não vão não? Então só 12 deram like, nem sei se 12, talvez 11. O resto meteu o pé. Jesus ia ter poucos seguidores no YouTube, não iam gostar da sua mensagem, mas os nossos ouvidos nos últimos tempos coçarão. Ai, que gostoso ouvir coisas que massageiam a nossa alma, não é verdade? Mas ninguém quer ouvir assim, rapaz, Faraó está vindo atrás aí. Mas para quê? Para glorificar o nome dele, Deus mandou ele. Cara, Deus, será que Deus não está vendo que nós estamos no maior sufoco, passando pelo deserto, a coisa está feia, tem que catar maná todo dia, tem que caminhar com um monte de gente, o pessoal pensa que caminhar assim, todo mundo garotão, mochilinha nas costas, né? Aquele cantil, igual hoje vai fazer uma caminhada, né? Poxa, uma mochila que, né, se acomoda na lombar para você distribuir o peso, não forçar a coluna. Amigão, o negócio era tenso. Tinha criança de colo, tinha criança pequena, vem moleque, vamos rapaz, o negócio está pegando, o Faraó está vindo atrás. Tinha os velhinhos, tinha os animais, bolinho, caminhar no deserto. No deserto, não tem uma música, né? No Egito escravo fui, agora eu sou livre. Rapaz, eu sou livre, mas nessa luta toda, não é verdade? Vamos lá, continuando. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó. Os seus cavaleiros e os seus exércitos os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Isso acontece conosco, nós somos medrosos por natureza, né? E assusta mesmo vendo o inimigo, não é verdade? Você vê vários episódios da Bíblia. Rapaz, abre o olho do menino que ele não está vendo. Está tudo cercado, mas quem está conosco é maior do que quem está nos cercando. E levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás e ficaram com muito medo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Por mais livres que sejamos, sempre reclamaremos da liderança que nos conduziu à liberdade.
Então Deus falou comigo assim: fica tranquilo, você foi chamado para pregar o Evangelho, sua esposa foi chamada para pregar o Evangelho, sua família foi chamada para pregar o Evangelho, e você ainda vai ouvir muita reclamação, você ainda vai ouvir muita murmuração. Eu prefiro ser livre e morrer no deserto do que ser prisioneiro no Egito. Mas tem gente que não pensa assim. Lá já tinham reclamado com ele: cara, para que você tá? Deixa nós em paz. Essas cebolas aqui são gostosas. Mas, cara, tu é escravo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para sermos prisioneiros. E isso acontece até no nosso meio cristão. Às vezes, por mais que pensemos que somos livres, mas às vezes temos sentimentos de escravos. Às vezes a gente pensa: cara, é melhor ser escravo, dá menos trabalho. Você já percebeu que o Evangelho dá trabalho? Tem que ter, às vezes, esforço, se despojar do velho homem, largar práticas pecaminosas. Deus podia fazer assim uma coisa assim, meio que milagrosa, né? A gente não precisar mais lutar contra o pecado, não precisar mais lutar contra os inimigos, não precisar andar no deserto, não precisar... tantas coisas. Mas o maná tinha que ir lá catar. A gente às vezes não quer catar maná, né? A gente não quer ir atrás da palavra, não quer buscar o Senhor, não quer largar práticas pecaminosas, porque estamos no deserto, é lugar de luta. Mas a gente fala: ai, eu pensei que ser crente era mais fácil, eu pensei que ter essa vida cristã. Não é, gente, é vida de luta, mas vida de vitória. Eu não abro mão da minha salvação, da minha libertação. Sabe por quê? Eu sou livre. Uma vez um camarada falou assim: vocês crentes não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei: mas eu sou livre. Quem falou que eu não posso? Eu posso, mas não quero. Não posso porque eu amo meu Senhor. Não posso porque eu fui alistado. Então, eu quero fazer a vontade daquele que me alistou nesse exército. Aquele que me libertou e me trouxe para o seu reino, eu quero fazer a sua vontade. Agora você não, você é escravo. Você não é livre. Você não pode parar de fazer o que você quer. Você pode até conseguir. Se liberta de uma coisa, mas é escravo de outra. Então eu prefiro ser livre. E se eu sou livre, eu quero fazer a vontade daquele que me alistou. Então nós somos chamados para uma missão. Eu quero te dar uma má notícia. Não é uma missão fácil, mas é uma missão que enche a nossa vida de alegria e de prazer. É uma missão que muitas vezes você pensa até em desistir. Fala: ah, Senhor. Mas Deus fala: apacenta minhas ovelhas. A maior expressão de amor a Deus, além de todas as lutas, é amar aquilo que Ele mais ama nessa terra, que é o humano. E Moisés foi chamado e foi preparado por um bom tempo. Nas escolas do Egito, 40 anos. Nas escolas do apacentar ovelha, mais 40. Chega lá com 80, ainda fica mais 40 no deserto. E para completar o seu chamado, não entra na terra prometida. Top. Né? Acho que ele podia falar assim: Senhor, mas alguma coisa deu errada no percurso? Né? Alguma coisa deu errado. Não é que ele perdeu a salvação, tá, gente? Mas assim, Deus tinha para ele um chamado, uma missão, e essa missão terminaria ali nas portas de Canaã, na entrada de Canaã, nas delícias de Canaã. Mas ainda era pouco para o que Deus tinha para ele. Tanto é que nem acharam o corpo dele, né? Tem até briga no céu, né? Pô, cadê? Não. Esse daí é meu.
igual os levitas, não tinham posse nenhuma da terra. O que Deus falou para eles? A herança deles sou eu. Então o chamado muitas vezes nos traz desconfortos na trajetória, não é verdade? E até às vezes nós queremos alguma coisa mais palpável e Deus fala, não, a tua herança não é aqui, a tua herança é em outro nível, né? A tua recompensa não se dá só nas delícias dessa terra, porque nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos desfrutar o melhor dessa terra, mas existe algo muito melhor que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Então, eu imagino que Moisés, quando chegou ali, falou, rapaz, terra maneira, Deus, lugar bom, viu? Cheio de shopping center, só roupa de grife. Ó, rapaz, a praça de alimentação ali é top. A turma para carregar a cachorra tem que ser 2. O negócio aqui é fantástico. Terra que emana leite e mel. Aí falou, ih, rapaz, ainda é pouco porque eu tenho para você. Você não vai entrar não, porque você representa a lei para mim. Deixa Josué que representa a graça. Eu vou te levar para um nível muito mais alto. Você entende isso, né? Porque os galardões, né? O tribunal de Cristo, os 12, né? As 12 colunas, os 24 anciãos, então existe alguma coisa diferenciada no reino dos céus, na glória, que a gente talvez ainda não esteja entendendo, a gente vê de uma maneira muito opaca ou talvez muito embaçada, mas existem lugares especiais. Eu creio que nessa hora Deus fala assim, cara, fica tranquilo, você cumpriu o seu papel até aqui, e você representa para mim a lei, e por essa lei ninguém entra no reino de Deus. Vamos lá. Onde que eu estava, que eu já me perdi aqui no texto? Ah, sim. Então, a pergunta é, para que você foi chamado? Tem um texto em Romanos, capítulo 1, versículo 14, que Paulo se sente devedor. Nós, como cristãos, quando Deus nos arranca de toda essa opressão maligna, de todo esse império, e às vezes nos sentimos até uma casta especial, né? Que nós estamos já num outro patamar, talvez até não é um sentimento tão ruim, mas quando a gente começa a criar barreiras ou a alargar os muros da comunicação, do relacionamento, aí isso se torna um pouco prejudicial para aquilo que Deus nos chamou. Porque Deus nos chamou para anunciarmos as verdades do Evangelho, para anunciarmos o amor de Deus que foi derramado por nós, um dos principais pecadores dessa terra, né? Assim que Paulo falava, mas ele se sentia devedor. E Paulo falava, eu não posso deixar de anunciar essa palavra. Foi para isso que Deus nos chamou, cada um de nós. Às vezes nós descansamos que pensamos assim, não, isso são para os pregadores, para os presbíteros, para os diáconos, para os evangelistas, para os mestres. Não, Deus nos chamou para uma batalha, não é verdade? E se tem guerra, tem inimigo. Se tem inimigo, tem luta. Se tem luta, tem vitória. Amém? Alguém pensa assim, pastor, estou no céu. Eu falei, não, você está no reino. E o reino é conquistado com esforço, com luta. Não é a salvação, mas o reino. A conquista do reino não é sem esforço, não é sem luta. A gente luta contra a carne e luta contra as potestades do ar desse mundo tenebroso. Não existe evangelho sem luta. Não existe vitória sem luta. E quanto mais lutamos, mais preparados ficaremos. Eu até comentei isso lá. Quais são os melhores exércitos do mundo? Agora está a Rússia lá em luta com a Ucrânia. A Ucrânia já está num treinamento legal, né? Eu falo assim, qual que é o melhor lutador?
o que luta. Ah, mas ele treina, mas não luta. Aquele exército treina, mas não vai na guerra. Os Estados Unidos gostam de guerra. Eu falo assim, bom, gosta de guerra para algumas coisas, vender arma que já está obsoleta, né? Vamos vender essas armas que está prazo de validade dele. Ih, rapaz, esse canhão aqui daqui a pouco não vai servir mais para nada. Então vende. Vamos fazer uma guerrinha e vamos vender. Tem que vender para renovar o armamento. E vamos treinar nossos homens. Porque a gente tem que estar treinado. Então, um exército, e um bom exército, é o que luta guerras. Quanto mais guerra lutar, mais preparado ele vai estar. Então, Deus nos chamou para uma grande batalha. Mas tem algo interessante, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ao vencedor eu darei, ao vencedor. Mas por que, gente? Lá em Apocalipse fala ao vencedor. Venceu alguma coisa. Não é verdade? Mas senão seria alguma coisa que não era para o vencedor, né? Mas nós vencemos, porque Cristo já venceu. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não pense você que você venceu pelas suas próprias forças, pela sua sabedoria, pela sua fé, que faz os montes serem transportados de um lado para o outro, pelo seu conhecimento bíblico. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele venceu lá na cruz. E Ele luta junto conosco essa batalha. É por isso que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Para nos ensinar, para nos consolar, para nos convencer de pecados, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Deus julgará toda essa terra e vai fazer o que fez com Faraó aqui no mar. Todos vão ficar afogados num lago de fogo, não é? Então nós temos que entender isso. É realmente a simbologia do inferno. Os inimigos, Faraó e todo o seu exército ficaram debaixo d'água, né? Mas no final dos tempos, Satanás, os anjos, os inimigos de Deus serão lançados num lago de fogo. Estarão ali eternamente. Para que você foi chamado? Para estar numa luta. Nós não ficaremos fora dessa luta. Às vezes lá em Pinheiral eu falo assim, gente, olha só, o evangelho é isso aí. Se alguém quiser ir embora, aproveita que está na hora. Né, pastor? Esse é o evangelho. É de vitória? É, mas é de luta, é de batalha. E nós somos chamados para anunciar esse evangelho, para que vidas sejam resgatadas do inferno. E Deus falou isso comigo. Você foi chamado, sua família foi chamada. Chame outros para estar nessa luta. Eu costumo dizer o seguinte, eu não quero fazer um resort gospel. Um lugar bom de adoração, bom de palavra, bom de ar-condicionado. Agora é ventilador, né? Você bota um ar-condicionado. Bom de assento, bom de tudo. Porque nós não estamos aqui para um resort gospel, onde tudo é bom e a gente vai para casa e continua bom. Mas um lugar de treinamento para a guerra, para pregar o evangelho aonde quer que nós estejamos, porque aonde a planta do teu pé pisar, te darei por terra santa. Mas eu pensei, gente, mas isso é algo espiritual. Aonde nós pisarmos, aonde colocarmos a mão, aonde o que fizermos com excelência, Deus quer salvar e resgatar vidas. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é algo físico. Jesus falou isso para os seus discípulos.
Senhor, e o reino, pensando no reino de Israel, pensando na restauração, pensando naquele lugar, pensando naquele espaço, pensando em algo local, pensando em alguma coisa palpável, que a gente gosta de coisas palpáveis, né? Não, Jesus falou: ih, rapaz, vocês estão viajando, o reino já veio, está em vós. Aí eles, a ficha, não sei se tinha caído ainda, porque quando Jesus morre e é assunto aos céus, eles se escondem. Falou: rapaz, ainda não entenderam o mistério do negócio, né? Muitos de nós também pensamos assim. Só que o reino de Deus já está implantado sobre a terra, e você faz parte desse reino, e esse reino é expandido aonde quer que você vá. Você é um agente do reino, você é aquele que vai, foi convocado para ir. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Gente, lá não haverá perseguição, lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá dor, lá não haverá pranto. Vocês nunca mais verão esses egípcios, vocês nunca mais verão esses demônios, vocês nunca mais verão nada disso que vocês estão vendo. São promessas eternas, escondidas numa história que Deus construiu. Deus tem a história na sua mão, Ele é soberano sobre todo o universo, e nós temos que descansar nisso. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Não é verdade? Quantas vezes você ouviu isso na Bíblia, né? Fica calmo, a luta é minha. Só faz uma coisa, faz o que eu estou mandando, não é? Mulher, vai lá, pega as botijas. A mulher, pegar a viúva, não é pegar a botija, nada, vai ter óleo, vai ter nada, vai ter farinha, vai ter nada. Nós, irmãos, presta atenção, as coisas não acontecem na nossa vida cristã se nós pensarmos que tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer e nós não vamos fazer nada. Não acontece assim. Lê do engano, que a gente pensa assim: cara, Deus vai fazer tudo. Não. Deus vai fazer sim, mas Ele fala: você tem que fazer alguma coisa. Volto a dizer, não é para salvação, mas é para a expansão do reino. Quando Israel chega em Canaã, aqui começa a jornada, né? Mas essa jornada leva 40 anos. Era muito menor o percurso, mas Deus queria ensinar muitas coisas para eles, que eles também não acabaram aprendendo, e aquela geração que não aprendeu ficou no deserto, e entrou a outra geração. Mas quando chega lá, haviam inimigos. Por isso que eu tenho dúvidas se Canaã é o céu, ou se Canaã é a igreja. Por quê? A igreja é lugar de alimento, e é alimento que sacia a nossa alma, cura nossas enfermidades, nos fortalece espiritualmente. Quando chega em Canaã, tem Enaquim, Jebuseu, Amorreu, Eteu, Ferezeu, tudo que é eu, né? E eu falo assim: gente, será que no céu tem Ferezeu, Jebuseu, Eteu, Amorreu, tudo que é eu? Não. Então há uma luta e uma batalha para que haja uma plenitude nesse lugar. Canaã produzia coisas maravilhosas.
mas haviam inimigos que deviam ser destruídos para que eles pudessem desfrutar de toda a terra. Muitos de nós, chegando nesse lugar, que é a igreja, às vezes perdemos o desfrutar de muitas coisas, porque esses inimigos continuam lutando contra nós. A nossa carne, o ciúme, a inveja, porfia, facções, divisões. Além dos demônios, nós muitas vezes criamos outros inimigos. E isso nos impede de nos alimentar do melhor deste lugar. Nós perdemos muitas vezes a comunhão, o relacionamento. Então, eu penso assim, rapaz, esse lugar só pode ser a igreja. Por quê? Porque quando nós tirarmos e vencemos os inimigos, a gente come do melhor. Não é verdade? E Israel sofreu porque não tirou todos os seus inimigos dessa terra. Alguns ficaram. Então a gente aprende o seguinte: todo esse trabalho, que nós fazemos na igreja, nós, a liderança e vocês que são chamados para estar juntos conosco, é para quê? Para uma luta de vitória com a nossa carne, com os nossos inimigos, que são os demônios, Satanás e seus anjos, com aqueles que também se juntam a eles para fazer oposição, mas aqui é lugar de desfrutar do melhor, de vida espiritual com Deus, de vida de relacionamento, de vida de crescimento, de vida de amadurecimento, para que nos tornemos bons soldados de Cristo. Nós precisamos aprender algumas coisas na palavra, no desfrutar da palavra. Então, nós nos sentimos devedores, nos sentimos honrados, mas percebemos que nesse processo todo de libertação, a gente percebe que existe um momento em que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Por isso que Paulo fala: prossigo para o alvo, vou despojando o velho homem, e esmurro o meu corpo, para que eu, pregando a outros, não seja eu desqualificado. Eu fiquei pensando, desqualificado em quê, Mas tantas coisas nós perdemos, porque nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Não queremos deixar práticas que atrapalham o nosso crescimento, porque aqui é lugar de quê? De sentir a paz que excede o nosso entendimento, de sentir a alegria do Espírito Santo, desfrutar o fruto do Espírito. Aonde que é que a gente desfruta? É na igreja, é na comunhão, é na adoração, é no desfrutar da palavra. Então, todo esse processo, ou toda essa jornada cristã, nos leva a um ápice, de tentarmos chegar na semelhança do varão perfeito, Quando Deus fala, façamos homem a nossa imagem e semelhança, eu fiquei pensando em quem que Deus estava pensando em semelhança. Se lá em Romanos capítulo 8, 29, fala sobre isso, que vocês sejam semelhantes ao meu filho, ao primogênito. Então, que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, e que nós não desistamos daquilo pelo qual nós fomos chamados, por aquilo que nós fomos comissionados a fazer nessa terra, que é pregar o Evangelho e pregar libertação aos cativos, que foi para isso que o Espírito de Deus nos capacitou, Trazer a mensagem de libertação aos cativos, aos encarcerados, aos acorrentados. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus me chamou. E o que me chamou a atenção foi: em quanto tempo isso? Até o findar dos meus dias. Deus falou: não existe férias para o cristão, não existe aposentadoria para o cristão. O cristão vai ser cristão até o último dia.
E eu falo isso pensando em Sansão, né? A maior vitória de Sansão foi na sua morte. Falei, rapaz, Deus levou esse homem para a prisão. Ele errou, pecou diante de Deus, mas Deus fala, rapaz, eu vou restaurar você. Mas você vai fazer algo tremendo. A sua morte, na sua morte, você vai levar muito mais inimigos do que na sua vida. E a gente lembra que Jesus venceu Satanás na sua morte. Os inimigos foram expostos. O escrito de dívida foi cancelado, foi pago, esmagou a cabeça da serpente, porque a morte dele representou muito mais do que toda a sua vida. Então, ali a gente percebe o quanto Deus é poderoso para fazer de nós vasos de barro, mas que contém a palavra de libertação e de salvação para o mundo perdido. Amém? Fique de pé. Por que Deus te chamou? Eu quero que você leve essa mensagem para a sua casa. Por que Deus te chamou? Deus te chamou para uma grande e maravilhosa obra, né? É uma obra de resgate e de libertação. Eu queria convidar você, né? Não precisa vir aqui não. Não vejo necessidade. O Espírito Santo falou ao seu coração, como falou ao meu coração. Eu te chamei. Eu vi Davi lá cuidando das ovelhas. Ninguém dava nada por Davi. Ninguém enxergava Davi. Mas havia em Davi algo que Deus enxergou. Enxergou o seu coração. Não adianta, nós não vemos como Deus vê. Deus olha o nosso coração, nossa disposição desse coração. Eu falo, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração, apesar de estar com as molinhas, né? Mas conhece. As molinhas pulsam um pouquinho, mas o Senhor conhece o meu coração. Ensina-me a amar a tua igreja. Ensina-me a amar os perdidos. É uma luta muito grande. É muito melhor ser salvo e ficar só ouvindo falar, ainda mais hoje, né, rapaz? Só você ligar a televisão, bota um canal de YouTube, você tem lá o Hernandes Dias Lopes, o Luciano Subirá, né? Tem um Augusto Nicodemos, meu xará. Poxa, não preciso sair de casa. Ó, que palavra maravilhosa. E tem outros, né? Tem a Camila Barros, para quem gosta de uma mensagem mais pentecostal, mais carismática. Você fala, rapaz, que maravilha. No assento do meu lar, né? Sofá aconchegante. Bota um salgadinho lá na airfry. Tudo moderno. Chegando aqui, eu me alimentando. Estou no céu. Para que andar no deserto? Para que lutar? Para que pregar o evangelho? Para que sair do conforto do meu lar? Rapaz, é a igreja no lar. Eu não preciso da comunhão. Eu não preciso de estar junto com os irmãos me aborrecendo. Eu não gosto daquele irmão. Eu não gosto daquela irmã. Eu não gosto que o pastor prega lá na igreja. Eu não vou bem com a careca dele. Ele é meio chato também. Às vezes ele perturba a gente. Aqui não. Ih, eu não gostei dessa mensagem, vou trocar de canal. Ainda tem essa possibilidade. Aqui não dá para trocar de canal. Você vai ter que ser indelicado comigo. Vai ter que sair aí, né? Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que nós cresçamos à estatura do varão perfeito. Para isso tem que ter luta. Para isso tem que ter comunhão. Para isso tem que ter confissão de pecado. Aí a coisa começa
ter uma outra dimensão, para que a gente seja curado, para que a gente cresça. Gente, um rebanho só cresce com ovelhas saudáveis. Ovelha doente não gera ovelha de jeito nenhum. Pode até gerar uma outra ovelha doente, não é? Mas nós precisamos entender que Deus quer trazer crescimento. Então, se você quer se dispor a crescer, a fazer a vontade de Deus, fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Transforma o meu coração, arranca esse coração de pedra, coloca um coração de carne, coloca nele a tua lei. Eu quero estar me alimentando da tua palavra. Eu quero ser um soldado, um bom soldado de Cristo, para chegar no final da minha carreira e falar: Senhor, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Senhor, eu quero ser, eu já estou pronto para ser oferecido como um sacrifício. Eu quero chegar no findar dos meus dias aqui na terra, não sei quanto vai durar ainda, mas chegar assim e falar: Senhor, combati o bom combate. Senhor, já estou pronto para ser recebido aí na glória. Tem irmão que vai amarrar, né? Está amarrado em nome de Jesus. Você vai morrer um dia, fique tranquilo. Vou falar aqui a palavra: fique calmo. Fique calmo. Mas chegar para Deus e falar: Senhor, eu combati esse bom combate. Foi difícil. Estou com a armadura toda alanhada, o escudo todo arrebentado, o capacete quase rachado no meio, a espada não tem nem mais fio, a bota está gasta de tanto caminhar no deserto. Mas, Senhor, valeu a pena. Que privilégio, Senhor, eu tive, que o Senhor me deu, de participar desse exército, não só de me alimentar, mas eu quero me fortalecer para lutar essa luta. E se você não está preparado, talvez não seja o melhor lugar para você estar, mas aqui é um lugar que somos mais do que vencedores. Sabe por quê? A Bíblia nos aponta o final da história. Isso é muito confortante. Apesar de todas as lutas, nós sabemos o que vai acontecer no final. Amém? Então coloque a mão no seu coração agora e fala, se você quiser, ore comigo assim: Pai, pode orar comigo. Pai, quem quiser orar, né? Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero fazer a tua vontade, aqui na terra, e aonde a planta do meu pé pisar, que o Senhor me dê por herança, vidas salvas, vidas resgatadas, pelo poder da tua palavra, que o Senhor carrega num vaso de barro. Quero ser vaso de honra na tua casa, não vaso de desonra, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória. Foi para isso que o Senhor me chamou. Muito obrigado. Te agradeço por esse privilégio, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.